Bora falar de Maurício, que é cidadão paraguaio. É, cidadão paraguaio. Vamos falar de Leila Pereira. Tá aí a presidente que a gente sempre quis. E vamos falar também, né? Ai. Bruno Rodrigues Internacional. Eita. Bora pra vinheta. Fala galera, espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída como deve ser. Bora, vamos começar falando do Inter, meu Deus do céu, Inter e Bruno Rodrigues, não vai rolar negócio, né? O Palmeiras estava tentando emprestar o Bruno Rodrigues para o Inter tinha interesse e tudo, para o Palmeiras seria uma boa, porque o Bruno Rodrigues não ganha pouco, né? Então aliviaria a folha salarial. Mas aí... cara, minha opinião sobre isso é absurda. Mas aí o Inter não aceitou. Sabe por quê? Porque o Inter queria que o Palmeiras pagasse 50% do salário. Cara, é inacreditável. O Inter não pagou, o Inter deve pro Palmeiras. O Inter deve pro Palmeiras. O Inter deve uma pequena fortuna pro Palmeiras. E ainda, eu não sei por que o Palmeiras ainda pensa em negociar qualquer coisa com o Inter. Qualquer coisa, não tinha que negociar nada com o Inter, nada. Não tinha que negociar nada com o Inter, nada. O Inter deve Bruno Tabata e deve Wesley pro Palmeiras, né? Deve esses dois. Aí, fora isso, o Palmeiras, quando foi atrás do Vitão, o Inter falou que não e jogou o preço lá em cima. Pro Flamengo eles venderam por metade do preço. Todo jogador ou toda negociação que o Palmeiras faz de sondagem, qualquer coisa do tipo, com relação ao Inter, o Inter é absurdamente assim, sabe? Cara, absurdo. Eu não sei porque de verdade, eu não consigo explicar, não consigo nem pensar no Palmeiras negociar com o Inter. Não consigo. Pra mim isso não entra na cabeça. Mas enfim, né? Não vai rolar o empréstimo do Bruno Rodrigues, porque o Inter quer que o Palmeiras arque com metade do salário. Enfim, né? Que bom. Pra mim, que bom. Não que eu queira que o Bruno Rodrigues fique, acho que ele tem que ser emprestado também, mas pro Inter não. Eu não negociaria nada, nunca mais. Não compraria uma batatinha do Inter e não venderia uma formiga pro Inter. Nada. Não faria mais. Enfim. Bora. Falar do Maurício. O Maurício que teve no último dia 9, né? Mais conhecido como anteontem. O Paraguai deu o ok na dupla cidadania do Maurício. O Maurício que é filho de pai paraguaio, né? E mãe brasileira. Então ele conseguiu a dupla cidadania. O que permite, a Federação Paraguaia já deu ok para que ele seja convocado. Ele não está sendo convocado, mas ele pode vir a ser convocado. Maurício, que é titular do Palmeiras, né? Que tem como companheiros de equipe Sosa e Gustavo Gomes, que todo mundo sabe é o xerifão da seleção paraguaia, né? Então agora o Maurício pode ser convocado, a Federação Paraguaia deu ok, ele pode ser convocado a qualquer momento para a seleção paraguaia. Será que vai para a Copa? Aí é outra discussão, aí é outra história, mas ele pode ser convocado pela seleção paraguaia. O Maurício, ele já fez parte da seleção brasileira, tá? Mas como foi nas categorias de base, não tem problema. Como ele chegou inclusive a jogar com o Endrick na categoria de base, né? Acho que pré-olímpico, acho que foi. Lembra daquela história do Endrick mandar mensagem pro Maurício? Mandar mensagem não, ele colocou acho que no post, numa foto do Maurício, no Instagram, alguma coisa assim, e aí, tá vindo? Né, alguma coisa assim, aí logo depois o Maurício veio. Então, o Maurício, ele pode ser convocado, né, ele fez parte só das categorias de base da seleção brasileira, então ele pode ser convocado como para a categoria principal. Para o jogador é fantástico, tá? De verdade. Por quê? Porque todo mundo sonha né, todo jogador de futebol sonha em participar de uma Copa do Mundo, defender a sua seleção.
E o Maurício hoje está longe. O Maurício hoje está longe de ser um jogador que vá representar a seleção brasileira. Eu entendo, vocês vão entender a minha risada, e eu entendo o seu pensamento palmeirense. Em pensar que, caraca, velho, nossa seleção tem o Paquetá. Maurício teria condições. Mas enfim, ele optou por isso, né? E vamos ser sinceros, o Paquetá tem muito mais mídia que o Maurício, né? Então ele vai ser convocado e o Maurício não. E também nem tô discutindo, viu? Que o Maurício é muito melhor que o Paquetá. Até porque eu acho o Paquetá um jogador ruim. Minha opinião, eu sempre falei isso, antes dele vir pro Flamengo. Sempre falei. Sempre achei o Paquetá um jogador ok. Ruim não, tá bom, ok. Um jogador ok. Nada mais que isso. O Maurício eu acho que é um jogador promissor porque ele é novo. Mas tá na hora de mostrar, né, Mauricião? Ano passado você começou bem, esse ano tá começando mais ou menos. Precisa dar uma melhorada pra gente poder gabaritar ali, validar. Tá? Mas é isso. Então vamos ver se, né, a seleção paraguaia, que depois de muito tempo fora de uma Copa do Mundo, volta a participar de uma Copa do Mundo. Vamos ver se o técnico vai convocar o Maurício ou não, uma vez que praticamente tinha o grupo fechado para a Copa, né? É o mesmo grupo que vem buscando todos os jogos, toda a pontuação e conquistou a vaga para a Copa. Não sei se dá para falar de justiça, né? Nesse caso, no caso de, olha, cara, não vou convocar o Maurício porque tá chegando agora, e seria o justo levar todo o elenco que participou da conquista da vaga. Não sei se daria para falar de justiça. Até porque eu não vejo no Paraguai um jogador de meio de campo com as características do Maurício. Então acho que com o Maurício o Paraguai ganharia bastante, hein? Tá, então vamos ver. Fiquei de dar minha opinião sobre o Andréas Pereira, tá? Na chamada do vídeo até esqueci, mas vamos lá. Como eu vou falar da Leila e tem a ver, eu já vou falar do Andréas. Minha opinião sobre o que aconteceu, sobre o que o Andréas fez. Eu não tenho como fugir do que eu vou falar, simplesmente porque eu sou profissional de futebol, muito tempo fazendo isso, e eu não tenho como não achar que o que ele fez não é legal, tá? Não vou falar que é um absurdo, tá? Que nem tá todo mundo pintando, mas de verdade eu acho que cabe uma punição. Porém, também não tem como eu não dizer que aquilo é parte do contexto do futebol. Cara, quem nunca jogou na várzea, quem nunca o cara vai lá e pisa na marca, esconde as bolas, faz uma cera. Para mim, aquilo que o Andréas fez é a mesma coisa de todo esse contexto. É a mesma coisa, é catimba, é coisa de... Sabe aquele negócio? Isso é coisa de argentino. Para mim, o que o Andréas fez é tudo dentro de tudo isso. Mas eu também sou da opinião de que ele não deveria ter feito. Mas que não é que é ele que não deveria ter feito. Eu acho que ninguém deveria fazer. Simples assim, tá? Simples assim, ninguém deveria fazer. Porém, todo mundo faz. E aí, se o jogador adversário faz, que foi bem o que o Ranieri falou, se o jogador adversário faz, vai falar que sou malandrão, deu certo. Como a gente tá falando agora. E o outro não gosta. Então, é bem complicado. Se eu fosse dirigente do time do Andréas, eu chamaria o Andréas e falava, cara, legal, fez, tal, cara, vamos evitar, não vamos fazer mais não, isso daí é antiético, não é tão legal assim. Eu falaria, tá? Mas ninguém mais vai fazer? Nem a pau. Vamos fazer direto isso daí. Agora ainda que viram, e agora vamos fazer mesmo, tá? Aí vamos me emendar já a Leila Pereira, a presidente de clube que todo torcedor do mundo, de cada clube no mundo, gostaria de ter. Por quê? Essa mulher é estrategista demais. O que o torcedor palmeirense mais cobra de Leila e Barros é de dar cara à tapa, defender o Palmeiras, brigar pelo Palmeiras. É o que eles cobram. Eles fazem isso, tá?
Mas eles não fazem isso na frente da mídia, divulgando para o mundo inteiro. Não. Eles soltam uma nota, eles mandam uma carta para a CBF, eles vão lá na CBF e tem conversa ali de canto mais séria, tá? Isso funciona, gente, tá? E isso funciona. Não achem que não funciona, não funciona. Mas, depois deles verem tudo que o Palmeiras passou no ano passado e o quanto o Palmeiras sofreu por tudo que aconteceu depois daquele lance do Alan contra o São Paulo, né? O Palmeiras teve só um pênalti marcado no resto do campeonato inteiro. De 10 ou 12 possíveis, teve um marcado. Que não tinha como fugir esse um marcado, né? Vamos concordar. E o que é muito, pensando em estatística, é muito abaixo da média de qualquer clube. Muito abaixo da média de qualquer clube, não é só do Palmeiras, de qualquer clube. Tá? Então, nitidamente, o Palmeiras foi propositadamente prejudicado do ano passado para cá. Vendo o que está sendo feito de novo neste momento, em cima do Palmeiras, do Andréas Pereira, do Luigi, a Leila não se calou. Ela não foi omissa, como muitos torcedores dizem que ela é. Ela não foi até, né, vou usar uma palavra um pouco mais assim, vulgar, mas ela não foi cagona, ela não fugiu da raia, ela foi, convocou a Rede Globo, ela chamou o Globo Esporte para uma entrevista ali, para um bate-papo, e ela cobrou, apontou, defendeu o Palmeiras, defendeu o Andréas, defendeu o Luigi, e foi show de bola. Foi show de bola, foi muito bom, muito bom. Porque quando a Leila... vamos lá. A Leila não reclama de tudo o tempo todo, como o Casares fazia, como o André Sanches fazia, como os outros presidentes de clube fazem, como o Boto no Flamengo faz. Ela não vai toda hora ficar aparecendo e falando e não sei o quê. Então, a Leila, no meio esportivo, no meio do futebol, ela não é tratada como qualquer uma ou como uma pessoa chorona que fique isso e cria. Pelo contrário, a Leila é tratada com o máximo de respeito e tudo o que a Leila fala no meio levanta uma pulga atrás da orelha, principalmente do presidente da CBF. Então a Leila, ela tem de maneira estratégica agido em prol do Palmeiras. E aí ontem ela fala, né? Então quer dizer que ela fala, o Memphis, ele erra o chute, ele não caiu por causa do Andréas, porque ele caiu mais 10 vezes durante o jogo, em todos os lugares do campo. Quer dizer então que o Andréas saiu cavucando o campo inteiro? Ela dá no meio assim, lindo, lindo. Dá no meio lindo, lindo. É notório que eu respeito muito a Leila, mais a Leila do que o Barros, respeito muito a Leila pela administração que ela faz. Eu acho que um time de futebol ele tem que ser bem gerido e administrado, e é assim que ele consegue ter jogadores de nível e disputar campeonatos. E para mim a prova de tudo isso que eu tô falando agora é o Palmeiras, tá? Da mesma maneira que é o Flamengo, porque todo mundo sabe que o Flamengo sempre teve dinheiro, só que ele nunca usou o dinheiro do jeito certo, e agora ele tá usando. E olha o time que o Flamengo tem, olha o que o Flamengo tem ganho. O Palmeiras está no mesmo caminho. O Corinthians tem um time, mas olha o tanto de dívida que o Corinthians tem. Isso uma hora vai estourar. Uma hora isso vai estourar. E quando estourar, acabou o Corinthians. Acabou a curicada. O São Paulo tá estourando agora. E o São Paulo tá prestes a encerrar. Não sei se vocês viram aí, hoje foi noticiado muito as fotos do centro de treinamento de Cotia, os buracos no campo. E o tanto que o técnico do São Paulo tem reclamado disso. É muito absurdo. E isso é má administração, coisa que não tem no Palmeiras.
Coisa que não tem no Palmeiras. Então eu realmente gosto muito da administração da Leila Pereira, tá? Eu sou um defensor da administração dela. Sim, ela erra, como todo mundo erra, ela devia ter contratado antes, às vezes ela devia dar um pouquinho mais a cara a tapa, mas não dá para negar que ela age de forma estratégica. Se ela toda hora viesse na TV, reclamasse, bibibi, chegasse num momento desse, ela não teria credibilidade. Não teria nenhuma credibilidade. E o que o Palmeiras mais precisa agora é credibilidade. O Palmeiras precisa de muita credibilidade. Porque não é fácil confrontar o tanto de repórteres corintianos, são paulinos e flamenguistas que querem acabar moralmente com o Palmeiras e com a imagem do Palmeiras. Então a gente precisa, nesse momento, o palmeirense se unir, apoiar a Leila, apoiar o Abel, porque a gente está no começo do ano e já começaram com as narrativas, as mesmas narrativas do ano passado, que foi justamente o que quebrou as nossas pernas e foi o que levou a gente pro buraco ano passado. Então se a gente cair nessa de novo, se a gente se deixar cair nessa de novo, o caminho, no começo do ano, o caminho é muito ruim pra gente, né? Então bora, ó, minha opinião é essa, deixa a sua opinião aí, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem bater papo, beleza? Amanhã eu volto. Ah, vou falar rapidinho aqui, ó, amanhã tem Palmeiras e Inter, hein? Amanhã eu venho com todas as informações. Amanhã Palmeiras e Inter lá no Sul. Eita! O Palmeiras ganha, enfia um monte e já cobra o dinheiro que o Inter deve. Bora, vamos pra cima. Avante palestra!